寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Malásia e Vietnã, Vietnã ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados a este assunto, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né? Hoje vamos falar sobre uma revolta budista que, consequentemente, acabou derrubando um ditador no Vietnã. E que, por incrível que pareça, a proposta da revolta dos budistas não era nem derrubar o Yong Din Yen, mas sim estabelecer, né, direito de exercer a própria religião. Né? Mas afinal, opa, peraí, um budista não podendo exercer religião na Ásia? Tem alguma coisa errada aí. E não é nenhum país muçulmano? Pera lá, vamos... Então nós vamos ver aí, né, no vídeo de hoje como é que aconteceu e como tudo foi ocorrendo. Beleza? Bem, quando Yong Din Yen assumiu o poder no Vietnã, ele fazia parte de uma minoria da minoria, pois Yong Din Yen ele era católico. E pelo fato, né, dele ser católico, ele não estava nem aí com os budistas, que eram 90% da população do Vietnã do Sul naquela época. E então ele basicamente só favorecia gente que era católica, ou seja, soldados, milícias, civis, né? Todos eles tinham do bom e do melhor. Os soldados tinham as melhores armas, melhor remuneramento, milícias também, né? Melhor arma no caso, né? Mas já os civis, né, eles também tinham, inclusive os padres, se eles quisessem ter um exército particular, eles podiam. E os templos e os pagodes, todos eles eram queimados, demolidos, né, para dar espaço para a construção de igrejas ou para dar espaço aí para as fazendas aí dos católicos. E já na questão dos soldados também, não era só em questão de arma e salário, mas sim também de patente. Pois os soldados que não eram católicos, eles não podiam subir de patente e não tinham armas boas. Então muitos soldados acabavam se convertendo, meio que porque, não é porque necessariamente foram obrigados, né? Yong Din Yen não chegava lá e obrigava, mas, né, quem não se convertia não subia de patente, não tinha arma boa. Então muitos desses soldados aí acabavam se convertendo ao catolicismo, né, para poder prosperar e seguir carreira. Porém, né, em maio ainda de 1963, iria ter um festival religioso budista, né, que estava simbolizando ali a religião, coisas do gênero. Mas, né, quando os budistas foram fazer essa passeata, essa cerimônia, Yong Din Yen lembrou de uma lei que existia no Vietnã do Sul desde 1958, que era o fato de não poder exercer festivais religiosos. Aí vocês devem estar pensando, não, pô, pera lá, tem um contexto, o Vietnã está em guerra, não tem tempo e recurso para festa, mas a questão é que os católicos, uma semana antes, tinham exercido aí as suas festas religiosas, homenageando o Vaticano, arcebispos, né, inclusive um arcebispo vietnamita. Então os budistas ficaram revoltados e no dia 8 de maio ainda de 1963, né, aconteceu um protesto, aconteceu uma pancadaria e no meio dessa pancadaria 8 budistas acabaram morrendo em consequência aí das agressões dos policiais e dos soldados. E lógico que isso só inflamou mais as coisas e deixou as coisas muito mais tensas, né? E a pancadaria continuou rolando, até que no dia 13, um líder budista, né, ele tenta falar com o governo, né? Ele fala para os budistas ali ficar em paz, ele fala ali para os budistas ficar na boa.
e que ele iria tentar dialogar com o governo para ambos chegarem numa solução pacífica sem que ninguém se prejudique. Inclusive, ele até propôs, né, ele até convidou os católicos para participar deste festival religioso, e isso fez com que o governo do Yoon Jin-young até mesmo repensasse em suas ações. Né? E no dia 15 de maio, ainda de 1963, né, iriam ocorrer negociações, mas as negociações não ocorreram porque as três entidades não estavam se conversando, né? O líder budista, o secretário de Estado e as Forças Armadas, entre eles polícia e soldados, né? Porque o secretário de Estado culpou os soldados e a polícia pela repressão violenta e que não foi ordenado para eles apagarem as pessoas. Já os soldados e os policiais culparam o secretário de Estado por não darem instruções claras do que era para fazer e por não darem munições não letais, né? Então eles deixaram ali munições letais e é isso. E né, as negociações acabaram que não deram certo. E beleza, né? Já no dia 18 ainda de maio, o governo ele pensou, falou assim, não, beleza, vamos tentar apaziguar as coisas, vamos tentar reconciliar. Então ele deu uma indenização aí para a família das vítimas de 7 mil, não sei se foi o dinheiro vietnamita ou 7 mil dólares americanos, mas a questão é que ele indenizou a família ali das vítimas e as coisas tentaram ali dar uma acalmada, né? E meio que, entre aspas, aconteceu um cessar-fogo entre o líder budista lá que estava conversando com o governo e o governo. Só que no dia 30 de maio, já no final do mês, um total aí de 500 budistas, eles pegam vários ônibus ali direto para Saigon e eles vão protestar em frente a uma Assembleia Nacional durante 4 horas. E durante, né, esse protesto na Assembleia Nacional, eles não só protestam a favor da manifestação religiosa budista, mas também como eles protestam aí a favor, aí, aliás, contra Yoon Jin-young. E com isso, né, a polícia vê o que estava acontecendo e vê os protestos aí contra o Yoon Jin-young e vai lá e começa a descer a porrada nos budistas, né, nos monges, e, enfim. O negócio ali começou a ficar feio e eles aí acabaram se dispersando. Já no dia 1º de junho de 1963, o governo do Yoon Jin-young, ele fala assim, ó gente, eu vou fazer as coisas, eu vou dar uma cessada, e ele acaba meio que demitindo, né, 3 soldados e um policial que estavam envolvidos aí na morte aí de 8 manifestantes. Só que ele meio que faz isso e depois ele começa a zombar dos budistas, começa a provocar os caras. E 3 dias depois, né, que vai ter um protesto em larga escala ali dos budistas, ele manda aí os soldados atacarem os manifestantes aí com armas químicas, né? Opa, violações aí, crimes de guerra. Então, né, eles atacam os manifestantes com armas químicas e um total aí de 67 pessoas ficam gravemente feridas e os Estados Unidos fica sabendo disso e começa a protestar ali, enviar diversas cartas de repúdio contra Yoon Jin-young, né, e o mesmo se fazia de tonto falando que não sabia o que estava acontecendo, que não tinha conhecimento e que iria tomar as medidas cabíveis e responsabilizar, né, quem fez isso aí com os monges. E, né, como um protesto, no dia 11 de junho ainda, né, um monge chamado Thi Quang Duc, né, ele vai lá em Saigon e ateia fogo em si mesmo. Esse monge aí que vocês estão vendo aí na foto, que até mesmo acabou virando capa de álbum aí do Rage Against the Machine. Aliás, uma bela banda, né, apesar de... enfim, né, não focaremos na banda e sim no vídeo. E com isso, né, lógico, né, que gerou uma certa comoção mundialmente falando, mas dessa vez a primeira-dama, a esposa de Yoon Jin-young, ela se manifestou. Sim, ela se manifestou e vocês devem estar pensando, não, né, ela deu uma dura no Yoon Jin-young, ela viu que isso é tão absurdo e não, ela falou simplesmente isso, abre aspas.
Se eles quiserem atear fogo em si mesmos, eu não ligo. Inclusive, se eles quiserem, eu forneço a gasolina e os fósforos. Fecha aspas. E isso, obviamente, pegou muito mal, né? Pegou muito mal mesmo. Os Estados Unidos enviou um comunicado, né, que se o Yoon Jin-young continuasse nisso, ele iria cortar o apoio. E também ele falou para o Yoon Jin-young se concentrar na guerra e esquecer os budistas. E beleza, né? Tempo vai, tempo vem. No dia 7 de julho ainda de 1963, né? A manifestação ainda aí estava a todo vapor, inclusive, né, jornalistas americanos estavam indo cobrir o lado dos budistas, entrevistar o que estava acontecendo, e a polícia secreta aí do Yoon Jin-young foi lá e começou a agredir os jornalistas americanos, né, e eles começaram a sair no soco, e depois, né, os jornalistas foram ali na embaixada dos Estados Unidos cobrar uma resposta do governo americano para cobrar uma resposta do governo do Yoon Jin-young. E foi isso que aconteceu, e novamente, né, o Kennedy botou o Yoon Jin-young contra a parede e falou assim, aí, qual que é? Agora você já está agredindo os meus também, e aí você vai fazer o quê? Aí o Yoon Jin-young fala, não, foi uma ação isolada, eu não sabia do ocorrido, ninguém me consultou, e eu vou tomar as medidas cabíveis. Mas, obviamente, né, que ele não fez nada. E beleza, né, o mês foi passando, foram tentando negociação, a negociação não estava indo para frente, até que no dia 18 de agosto, né, 15 mil budistas saíram, todos eles se reuniram em Saigon, e o negócio ficou louco. Por quê? O Vietnã já estava em pancadaria com o Vietnã do Norte. O Vietnã também já estava totalmente instável ali dentro do próprio exército, né? Porque muitos soldados também acabaram aderindo à revolta budista e eles estavam levando armas também, sim, cacetetes, tudo o que fosse necessário. Eles eram soldados. Então, né, o negócio estava ficando louco porque os budistas estavam saindo na rua, estavam quebrando tudo, estava uma pancadaria generalizada. Os monges deixaram a paciência de lado e aderiram aí à porradaria um pouco, né? E isso fez com que o governo aí do Vietnã do Sul quase declarasse lei marcial para poder sentar o dedo nos budistas sem consequências legais e jurídicas, né, alegando crimes contra a humanidade e, né, atirando em manifestantes. Mas no dia 24 de agosto, né, o Kennedy foi lá e freou o Yoon Jin-young, né, e ele chegou tipo, mandou um comunicado oficial para o Yoon Jin-young, cobrando aí os resultados na guerra. Afinal, os Estados Unidos estavam investindo um monte, né, estava também dando pessoas ali para morrer ali, e o Yoon Jin-young não estava fazendo nada. Inclusive o Yoon Jin-young, né, ele nem sequer se manifestou. E com isso o Kennedy já começou a ficar puto, mandou um conselheiro ali para a embaixada em Saigon para começar a procurar alguém melhor que o Yoon Jin-young, né, que o negócio ali já estava começando a ficar feio, já estava começando a ficar chato ali. E isso também, né, fez com que o Yoon Jin-young ali tentasse mudar, mas adivinha só, ele não mudou, não fez porcaria nenhuma. Muito pelo contrário, dessa vez ele começou a aumentar a corrupção. E depois, né, o Kennedy foi cobrar esse relatório, entre aspas, né, pessoalmente. Então ele mandou 2 soldados, né, só que para o Yoon Jin-young não ter um discurso pronto, ele mandou 2 soldados em 2 datas diferentes. Então ele mandou um soldado em data tal e outro ali em tal dia. E esses 2 voltaram ali para os Estados Unidos com 2 respostas, totalmente opostas e divergentes. Enquanto um voltou com uma resposta totalmente positiva, o outro voltou com uma resposta totalmente negativa. Então essa pancadaria não estava tendo mais avanços. Em setembro, os Estados Unidos, né, deu um corte brutal aí na ajuda para o Vietnã, né, e os vietnamitas acabaram sentindo isso na guerra, até que no dia 1º de novembro, o soldado Duong Von Min, ele pega e fala assim, não, mano, já tá na hora de dar um basta. Ele que também era budista e estava sentindo as consequências aí do preconceito, chegou e sequestrou o Yoon Jin-young, né, ele e outro soldado, e aí deram cabo do Yoon Jin-young. Dando cabo do Yoon Jin-young e anunciando a morte do cara em transmissões,
os budistas deixaram aí de ficar, deixaram ali a revolta, justamente porque quem estava governando dessa vez, adivinha, era um budista. Beleza? E é engraçado, né? Como que 8 pessoas falecendo pode acabar resultando num golpe de Estado. Porque sim, Duan Vomin também deu um golpe de Estado. Beleza? Né? E como que isso pode acontecer? Imagina, 8 pessoas caem, um governo inteiro colapsa. Né? É o efeito borboleta. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Não se esqueça, né, de ver também os vídeos do card de descrição. Quem puder me seguir nas minhas outras redes sociais também vão estar aqui. Beleza? Fui!